Já fiz esse vídeo 8 vezes há muito tempo. Engraçado como as reconstruções da NBA dão tão errado. Mais de 5 anos depois, alguns desses times ainda estão em reconstrução. Então pensei, é hora de uma versão moderna, agora focando nos jogadores. Quais jogadores passaram quase toda a carreira em times muito medíocres? Como isso aconteceu? Eles são culpados pelo fracasso do time ou vítimas dele? Vamos analisar jogadores da NBA presos em um ciclo sem fim de reconstrução do qual tentam escapar. Bola de 3, ele entendeu. LaMelo Ball. O Charlotte Hornets está no purgatório há mais de uma década, sem ir aos playoffs desde Kemba Walker e Al Jefferson. Quando escolheram LaMelo Ball como terceira escolha geral, ele deveria ser o salvador da franquia. Um armador de 2,01 metros que não só tem as habilidades, mas também o estilo, a maneira de jogar e o reconhecimento do nome para ser o próximo superstar da NBA. Ele ganhou o prêmio de novato do ano e foi selecionado para o All-Star Game já em sua segunda temporada. E mais importante ainda, os Hornets tiveram uma campanha vitoriosa em sua segunda temporada. Isso fez os torcedores dos Hornets acreditarem que ele pode levá-los de volta aos playoffs. Partiu para o ataque. O que você vai fazer? Isso! Infelizmente, essa foi a última vez que LaMelo e seu irmão mais velho chegaram perto do sucesso. LaMelo sofreu várias lesões graves e recorrentes no tornozelo, assim como Lonzo. Inicialmente, o Hornets não se importava se LaMelo ficasse fora por lesão, pois isso aumentava as chances de uma escolha alta no draft para buscar alguém para jogar com ele. A organização estava se reconstruindo e sabia que isso levaria tempo. Ao reunir jovens para apoiar LaMelo, algo acabaria dando certo, certo? Bem, o problema é que LaMelo seguiu se machucando após seu ano de All-Star. Ele ficou 3 temporadas fora de jogos e os Hornets seguiram perdendo. A percepção sobre os Hornets era de que eles eram um time ruim sem LaMelo e que, se ele estivesse saudável, eles estariam vencendo, mas os números não sustentam esse argumento. Desde 2022 com LaMelo, os Hornets têm saldo negativo de 5,14 no rating. Nas últimas 3 temporadas, LaMelo perdeu muitos jogos e quando atuou, o time teve mais derrotas que vitórias. Há evidências de que o time é melhor com LaMelo em quadra, mas não há provas de que seriam um time vencedor com ele de qualquer forma. A taxa de uso do LaMelo foi altíssima ao longo dos anos, chegando a liderar a liga com 36%. Em 2026, os Hornets perceberam que o estilo de jogo do LaMelo e seu histórico de lesões talvez não combinem. Querem investir em um jogador, especialmente alguém que seria a estrela da franquia. Em teoria, ao escolher Brandon Miller e Cam Knipple, alas altos que correm e arremessam com ele, isso deveria garantir sucesso. Se LaMelo virar um armador passador, mas jogando ainda menos minutos, e com os rumores de troca pairando, talvez o time acredite que ele seja o motivo de estarem presos nesse inferno de reconstrução. Zach LaVine jogou 12 temporadas por 3 times, mas só disputou 4 partidas de playoff, todas em 2022. LaVine é um exemplo de jogador cujos números parecem melhores que seu desempenho real. Por muito tempo, ele teve números de nível All-Star com uma eficiência de arremesso de elite, além de um estilo de jogo chamativo e empolgante que chama a atenção dos fãs. À primeira vista, parecia que ele seria uma ótima opção para qualquer time que precisasse de um reforço ofensivo. Então, como um jogador tão talentoso quanto LaVine só foi para os playoffs uma vez? Bem, basicamente. Nos primeiros 10 anos em Minnesota e Chicago, ambos ainda iniciavam reconstrução. Durante o tempo dele em Minnesota, após Kevin Love, LaVine era o principal draft e se destacou com Wiggins. Houve um tempo em que torcedores preferiam ele ao Wiggins pela habilidade superior de arremesso. A experiência com LaVine e Wiggins foi só uma fase de transição e nenhum mostrou energia para ser o principal do time. LaVine, mais valioso, foi para Chicago, chegando à Cidade dos Ventos no início de outra reconstrução. Acho que estamos 2-20 contra, você sabe, alguns dos melhores times, então acho que precisamos fazer um trabalho melhor jogando com ele. Era o fim da era Jimmy Butler nos Bulls, e LaVine foi a principal peça recebida na troca. Chamar de má sorte passar 10 anos em 2 times recém-reconstruídos seria justo. Ambos os times acreditavam que LaVine poderia evoluir, mas ele não conseguiu. Por trás de seus arremessos extravagantes e enterradas chamativas, havia um homem que simplesmente não se importava o suficiente. O Bulls deu a LaVine um contrato de 5 anos por 215 milhões em 2022, mesmo ano em que ele foi pela última vez ao All-Star Game.
Desde então, Lavine tem levado tudo na tranquilidade. Ele ainda tem seus raros momentos de explosão, quando entra em uma sequência impressionante que faz os torcedores acreditarem que ele pode ser esse cara. Na realidade, porém, em 80% do tempo, ele faz o mínimo necessário só para não irritar o time. Quando o Sacramento Kings o contratou e pensou que ele e DeRozan seriam melhores, estavam errados. Ao contrário dos times anteriores de Levine, o Kings não estava em reconstrução e queria voltar aos playoffs logo com um elenco talentoso. A chegada de Levine elevou muito a folha salarial do time, já que ele recebe 48 milhões de dólares por ano, o maior salário do elenco. Só posso descrever como apatia. Levine não liga e fica quase toda a temporada invisível. Você imaginaria que um jogador como Levine começaria a se importar agora que seu contrato está chegando ao fim? Pelo menos, se esforçaria mais para garantir outro grande contrato, mas mesmo assim, ele não se importa. Por más decisões e trocas ruins da diretoria, os Kings se viram à beira de apertar o botão de reiniciar mais uma vez, e Levine mais uma vez está preso no purgatório da reconstrução. Dessa vez, a culpa é dele, mas isso não importa para quem só faz o mínimo e não busca vencer. Collin Sexton. Há alguns anos, Draymond Green falou algo engraçado para Dillon Brooks: a dinastia começa depois de você, não com você. Isso me fez pensar, quantos outros jogadores essa frase se aplica? Pensei logo em Collin Sexton, como a 8ª escolha da classe de 2018 foi ofuscado por nomes mais renomados. Ainda foi o 3º melhor armador da classe e um dos mais dinâmicos do Alabama. Ele era o melhor armador do ensino médio do país e estava pronto para ser uma superestrela na NBA, tudo o que se podia pedir. Sua ética de trabalho, seu amor pelo jogo, seu desejo de estar sob os holofotes e um nível de maturidade muito além de sua idade. Collin Sexton tinha tudo para ser uma superestrela. Ele foi o primeiro jogador escolhido em Cleveland após LeBron e teve um ótimo início nos 3 primeiros anos. Sua evolução foi impressionante. Sua velocidade e criatividade lembravam um jovem Dwayne Wade. Ele entrou nos Cavs em um péssimo momento, pois o time foi desmontado após a saída do LeBron. Então, tudo o que eles tinham era um monte de garotos jovens que todos queriam um pedaço daquele bolo, mas com pouca orientação no vestiário. Sexton foi o destaque do grupo ao marcar mais de 24 pontos por jogo no 3º ano. Mas quando chegou a hora de negociar uma extensão de contrato de novato para ficar em Cleveland, os Cavs ficaram inseguros. Eles não estavam prontos para fechar um acordo de longo prazo e preferiram esperar para ver. Deixaram ele chegar à free agency restrita para decidir se queriam ou não mantê-lo. Principalmente, eles estavam preocupados se um backcourt com Collin Sexton e Darius Garland funcionaria. Garland também era baixo, mas passava melhor e era armador natural, enquanto Sexton, combo guard mais baixo, ainda aprendia a comandar o ataque. Sexton sofreu uma ruptura no menisco no pior momento, em seu 4º ano, quando buscava consolidar seu lugar na organização. Em vez disso, ele viu seu companheiro de equipe Garland receber sua primeira indicação para o All-Star, e os Cavs tiveram sua primeira temporada vitoriosa desde que LeBron saiu. Tudo isso aconteceu enquanto Sexton estava ausente. Foi um sinal de que não precisavam mais dele, e seu tempo em Cleveland acabava. Assim, ele foi trocado por Donovan Mitchell, de Utah. Curioso que trocaram um armador baixo por outro, mas, ao contrário de Sexton, Mitchell já era experiente, conhecido e All-Star frequente. Ao chegar em Utah, Sexton trocou a reconstrução pós-LeBron por outra, agora pós-Gobert e Mitchell. Então, mais uma vez, ele jogou por um time cujo futuro inteiro estava atrelado a escolhas de draft e que não tinha intenção de vencer. Para Sexton, isso foi péssimo. Esse cara tinha um desejo incomparável de vencer, o que o tornou um prospecto especial. Desde adolescente, ele via vencer como única opção, considerando qualquer outra coisa um fracasso. Nosso objetivo é vencer e chegar aos playoffs. Fiquei um pouco decepcionado, mas isso não diminui o valor da equipe. Vamos resolver e vencer jogos juntos nesta temporada. Ele estava otimista. Mesmo após assinar por 4 anos com o Jazz, foi dispensado perto do fim do contrato por quase nada. Utah recebeu apenas Jusuf Nurkic e uma escolha de 2ª rodada na troca. Foi um negócio ruim, mostrando que ele tinha pouco valor, pois suas habilidades eram facilmente substituíveis e o mercado estava seco. Ao ser trocado para Charlotte, ele deve ficar preso em mais um time em reconstrução. Lauri Markkanen. Falando em seca de playoffs, já faz quase uma década e Markkanen ainda não conseguiu chegar aos playoffs. Mas nesse caso, Markkanen na verdade tem sido um saldo positivo durante seu tempo em Utah.
Nos primeiros anos, seus times não confiavam totalmente nele para liderar o ataque. No Bulls, não sabiam como lidar com ele, com 2,13 metros e habilidades únicas. Com tantas habilidades, seu time não sabe como aproveitar seu talento, ainda mais com outras opções disponíveis. Markkanen deixou de focar nos arremessos de 3 e passou a jogar mais de costas para a cesta em situações de pick and pop. Tudo no jogo dele servia para ajudar os colegas. Ele nunca teve identidade própria. O mesmo ocorreu em Cleveland. Mas quando ele veio para Utah e deu o salto para o estrelato, era de se esperar que o Jazz deixasse de ser medíocre e eventualmente se tornasse um bom time, pela primeira vez. Isso ainda não aconteceu. Ele chegou a Utah com Collin Sexton, iniciando uma nova era em Salt Lake City. O problema é que a maioria dos ativos das trocas de Gobert e Mitchell eram escolhas de draft futuras que demorariam anos para se realizar. Durante esse período, Markkanen se tornou um All-Star, mas devido à natureza muito meticulosa e cautelosa da organização do Jazz, eles não gostam de fazer grandes movimentos na agência livre. Eles preferem desenvolver seus jovens jogadores internamente, como sempre fizeram. O sucesso veio com jogadores escolhidos no draft e desenvolvidos internamente, por isso Markkanen precisou ser paciente. Ele ficou mais uma vez em um time em reconstrução, como no resto da carreira. Não se importa e mantém a ambição de vencer no futuro. É duvidoso como os jovens deles e suas escolhas vão se desenvolver nos próximos anos. Markkanen não está ficando mais jovem. Trey Murphy III. Eu poderia ter escolhido Zion Williams, pois ele é visto como o principal motivo dos Pelicans estarem em reconstrução por suas lesões, mas pouco se fala sobre como sua ausência afeta os colegas de time. Trey Murphy está com ele há 5 anos, empatado com Herb Jones como o companheiro de equipe com mais tempo ao lado dele. No entanto, Murphy superou as expectativas e assumiu o papel de principal opção quando Zion não está jogando, o que acontece com bastante frequência. Ele começou como especialista em arremessos de 3 pontos, mas evoluiu e virou um dos alas mais completos da liga. Trey foi à cesta e marcou. A presença de Murphy é um dilema para os Pelicans, pois ele é tão jovem e talentoso que o time não quer recomeçar do zero. Se só tivesse jogadores ruins além do Zion, o time já teria desistido, mas Murphy traz esperança e eles seguem tentando todo ano. Ele é tão bom e tem um contrato tão vantajoso que não dá para abrir mão dele. 28 milhões de dólares ao ano por um ala que arremessa, defende e evolui rápido como armador. Pode me inscrever, esse é um baita negócio. Só que a mesma lógica que faz dele um ativo valioso também é o motivo pelo qual os Pelicans não querem trocá-lo. Preferem esperar e seguir tentando montar o time ao redor dele e do Zion, torcendo para que as lesões parem e tudo melhore. Eles terão uma temporada em que ambos brilharão juntos. Murphy está em situação estranha, preso nos melhores anos da vida, principalmente porque Zion se machuca com frequência. Mas os Pelicans simplesmente não são bons o suficiente ou não conseguem se manter saudáveis o suficiente para brigar por uma vaga nos playoffs. Se ele não fosse tão bom assim, já teriam deixado ele ir embora, talvez para um time candidato ao título, porque ele certamente seria perfeito para qualquer equipe que esteja disputando o título. Se há um jogador preso em uma reconstrução complicada, é o Trey Murphy. É isso, pessoal. Esses foram alguns jogadores presos no inferno da reconstrução por bastante tempo, alguns deles até em times diferentes. Alguns ficaram presos em um único time durante toda a carreira, e parecem não conseguir ajudar o time a quebrar a barreira e se tornar algo além de apenas uma equipe medíocre. Me diga o que você acha aí nos comentários. Consegue pensar em outros jogadores que se encaixam no tema desse vídeo? Você acha que algum desses caras vai finalmente sair desse ciclo interminável de reconstrução? Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!